União Aduaneira. É um estágio mais avançado de integração. Além dos países eliminarem as tarifas aduaneiras entre si, eles estabelecem as mesmas tarifas de exportação e importação, ou seja, as mesmas tarifas comerciais de transição no comércio internacional. Tá? Chama-se TEC, Tarifa Externa Comum, para o comércio internacional fora do bloco. Exige pelo menos 85% das trocas comerciais estejam totalmente livres das taxas de trocas entre os países membros. Então, ou seja, a gente viu que aquele exemplo do NAFTA, a zona de livre comércio, é 80% dos bens comerciáveis. Esse, na União Aduaneira, já é 85% dos bens. Mercado comum. É simples. Visa a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. Um exemplo é o Mercosul. Tá? Vocês vão ver que tem muitos autores que falam que o mercado comum, a União Europeia ela pode entrar também como mercado comum. Existe uma certa confusão entre esses conceitos. Eu tentei aqui clarear o máximo possível e pegar um pouquinho o melhor de cada autor e o melhor de cada conceito. União Econômica e Monetária. É formada pelos países da União Europeia, que em 1º de janeiro de 2002 adotaram o euro como moeda única. Esse tipo de acordo, ele visa uma única moeda, como o nome já diz, União Econômica e Monetária. E aí vem um quadrinho, um esquema, para a gente poder entender melhor as modalidades de integração, tá? Então tem a zona de preferência tarifária e suas principais características, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e a união econômica monetária. Para a gente exercitar, por que precisamos diferenciar as modalidades de integração? Por que é necessário isso? Quando falamos de mercado internacional, há várias maneiras de a gente fazer troca comercial, tá? Como vimos anteriormente. Por isso, precisamos saber que tipo de troca e em que ela se baseia para a gente negociar o nosso produto. Porque se a gente não sabe como essa união é feita, quais são as regras, como é que a gente vai poder comerciar dentro de um determinado bloco, tá ok? Quais são os principais blocos? A União Europeia, o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o Mercosul na América do Sul e o Acordo de Livre Comércio entre as Américas, a ALCA. Formação dos blocos. Então começamos pela União Europeia. De onde vem a sua origem? Tá? Primeiro teve um bloco chamado Benelux, entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que em 44 ele foi formado, mas ele entra em vigor em 48. Depois vem a SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 51. Tratado de Roma, em 1957, nós temos a Comunidade Econômica Europeia, que é a junção da SECA com o bloco Benelux. Tá? Ela entra em vigor, na verdade, a partir de 1958. Em 91, nós temos um tratado de Maastricht e a formalização da União Europeia, tá? Que é o segundo maior bloco econômico mundial, tem um PIB relacionado a mais ou menos 8 trilhões de dólares, muita coisa. Moeda única é o euro, que foi adotado por 15 países, formado por 15 países da Europa Ocidental e 10 da Europa Oriental, ou seja, total de 25 países na União Europeia. Quais são os objetivos, tá? Promover a unidade política e econômica da Europa, melhorar condições de vida e trabalho dos cidadãos europeus, melhorar as condições de livre comércio entre os membros, reduzir desigualdades sociais e econômicas entre as regiões e fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento e proporcionar também um ambiente de paz, harmonia e equilíbrio dentro da Europa. Qual é o objetivo central de um bloco? É melhorar as condições econômicas e sociais da região onde ele se encontra. Então, se você tem uma política boa junto com o lado social, você tem o favorecimento da economia. Então, é interessante para o bloco também visar essas melhoras, tanto sociais quanto políticas. E a gente tem o início de um esquema falando dos quais são os blocos econômicos. Então, a gente tem a União Europeia com suas principais características. E hoje temos... São